Olá pessoal, voltando aqui ao debate de temas periféricos, dessa vez vamos trabalhar direito administrativo e eu volto a falar que a ordem do dia não é propriamente trabalhar elementos conceituais do direito administrativo que vocês conseguem encontrar em qualquer doutrina, que eu já indiquei aqui, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Se quiser aprofundar, tem uma doutrina do Carvalho Filho, que é muito boa também de direito administrativo. Eu gostava bastante dela quando eu estudava, mas eu digo a vocês que não adianta eu vender uma proposta de otimização se aqui eu chego e trabalho pontos que você consegue ver lá dentro do seu livrinho, tá? Então, esses pontos do livro eu não vou trabalhar. Até porque a prova de direito administrativo, como eu falei na primeira aula, é uma prova mais simples, tá? Sobretudo se for FCC. Cai muito agências reguladoras, alguns elementos relacionados a ato administrativo, poder de polícia, concessionárias de serviços públicos, enfim, tá? Mas o nosso foco hoje é ato administrativo, ou melhor, atos administrativos. E eu vou começar com um tema impactante. O que vem a ser efeito prodrômico do ato administrativo. O que vem a ser o efeito prodrômico do ato administrativo. Vamos lá. O efeito prodrômico do ato administrativo faz com que, para que aquele ato seja eficaz, para que aquele ato produza efeitos, ele deva necessariamente passar por dois órgãos. Ele deva necessariamente que ter a manifestação ou a convalidação de um segundo órgão. É o que ocorre com os atos complexos ou com os atos compostos. Isso é bastante simples, mas vejam só. A ideia de efeito prodrômico tem uma intersecção umbilical com o processo civil. Mas lá no processo civil ela é diferente aqui do direito administrativo. Essa ideia do efeito prodrômico lá no processo civil, trazida pelo Pontes de Miranda, ela é bem peculiar. Ela fala o seguinte, olha, sentença nula produz algum tipo de efeito? Sentença nula produz algum tipo de efeito? Via de regra, não. Via de regra, sabe-se que a sentença nula, ela é uma sentença que volta tudo ao status quo, antes o juiz tem que proferir nova sentença, ela não produz efeito algum. Mas o Pontes de Miranda, ele faz uma ressalva, ele fala o seguinte, olha, a sentença nula, ela produz efeitos em uma circunstância, quando apenas uma das partes recorrer e conseguir a declaração de nulidade dessa sentença lá no segundo grau. E quais são os efeitos que ela produz? Os efeitos são os seguintes. A primeira sentença proferida, ela é base que a segunda sentença proferida não pode piorar em relação à primeira, ou seja, a segunda sentença proferida em relação àquele único recorrente não pode ser pior do que a primeira sentença proferida pelo juiz no processo. Então, se o reclamante ou o recorrente vê uma sentença nula de R$5.000, tem uma interferência base com o processo civil também, que é a ideia do ato aliundi, ou da fundamentação per relationem. O que é isso? É um ato que pega a motivação de outro ato para se chancelar, para se resguardar. Ele fala o seguinte, olha, eu tenho vários motivos aqui, mas eu prefiro pegar os motivos daquele outro ato administrativo por questões de economia e jogar nesse ato aqui. Isso foi objeto de uma questão de prova objetiva, de prova subjetiva no TRT 6, salvo engano, no último concurso, no ano de 2015, em que se perguntava se era possível, se seria possível a adoção de fundamentação per relationem em sentença, ok? Tem-se essa discussão no direito administrativo, superada essa ideia da fundamentação aliundi ou fundamentação per relationem, nós chegamos a um terceiro estágio que eu quero trabalhar com vocês. Esse aqui é um pouco mais sensível, porque envolve muito a questão do ativismo judicial. E o que eu quero trabalhar aqui? A questão é bem peculiar. O que a questão fala? Galera, vejam só.
O ato administrativo, ele pode ser vinculado quando a obediência dos requisitos é estritamente legal, ou quando a obediência desses requisitos dá ao administrador a possibilidade de avaliar a oportunidade e a conveniência da prática do ato, ele é discricionário. Um caso de desapropriação, é um ato discricionário. O que ocorre na desapropriação? O gestor avalia a oportunidade e a conveniência de desapropriar naquele momento, ok? E aí houve, durante muito tempo, uma discussão doutrinária e jurisprudencial aqui se o Poder Judiciário poderia interferir no mérito do ato administrativo discricionário, ou seja, na oportunidade e na conveniência do ato administrativo discricionário. Porque a interferência do judiciário no ato vinculado ela é plena, tá? A aposentadoria, por exemplo, é um ato vinculado, cumprir os requisitos tem que aposentar. Se o gestor, se a administração não der aposentadoria, o Estado consegue passar por cima disso e conceder aposentadoria ao sujeito. Mas o problema nosso não é esse, o nosso problema é muito maior. O nosso problema é, o Estado, através do Poder Judiciário, pode interferir na liberdade do gestor de gerir, ou seja, na oportunidade e na conveniência do mérito administrativo. E aqui a doutrina ela se sedimentou em duas teses bastante interessantes. Olha, via de regra impossível. Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo do ato discricionário. Mas em duas situações é possível. A primeira situação delas é quando o ato administrativo for desarrazoado ou desproporcional. Nessa circunstância, fica claro que o Poder Judiciário pode avaliar, sim, o mérito desse ato administrativo para declarar a nulidade dele. Essa é a primeira situação. E qual é a segunda situação e a situação mais importante? A situação do desvio de finalidade, que também pode ser conhecido como tredestinação ou como tresdestinação. Tem um caso clássico em São Paulo de construção de uma rodovia, por exemplo, passando por dentro da fazenda de determinado antigo ou ex-governador. Nesse caso, existe um desvio de finalidade ou nesse caso existe um vício de tredestinação ou de tresdestinação? A doutrina não diferencia nenhum dos dois, existe esse vício. Então, nessa circunstância em específica, o Poder Judiciário pode avançar no mérito administrativo para declarar essa nulidade dele. Ok, galera? Exatamente isso que eu queria conversar com vocês aqui na nossa aula de Direito Administrativo, tá? E em breve retornaremos com novas aulas, ok? Abraço, galera!